Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Simone Maiolino. A nossa matéria é a leitura de desenhos de projetos prediais. Nós vamos entrar a partir de agora, dessa aula, numa matéria, num tema um pouquinho diferente dos que a gente estava vendo até agora. Então a gente vai falar do planejamento das obras. Então essa questão de planejamento de obras tem vários métodos, várias ferramentas. Então a gente vai ver nessa aula especificamente sobre o PERT-CPM. Então, o planejamento é um instrumento que as pessoas e as organizações usam para administrar as decisões futuras. Ou seja, planejar é definir os objetivos ou os resultados a serem alcançados no futuro. Então, o planejamento é uma ação que você faz antes de agir. Então, essa questão do planejamento é uma coisa que a gente tem no dia a dia, mas é um aspecto muito importante no que diz respeito às obras. A construção civil, ela envolve uma grande quantidade de variáveis. As obras, elas são baseadas em processos artesanais com espaço para muitas improvisações. Então, a gente viu que o método que a gente mais utiliza aqui, que é o concreto armado, ele é bastante artesanal, Ele é a maior parte dele é feita em loco, Então, é um processo artesanal, ou seja, ele não é feito em série, Então, cada obra tem as suas particularidades, E ele precisa daquela atenção voltada ali para ela. Então, esse espaço para muita improvisação no canteiro de obra, Então, portanto, a deficiência no planejamento e no controle da obra, eles estão entre as principais causas da baixa produtividade, de suas elevadas perdas e da baixa qualidade dos seus produtos. Então, o planejamento, ele interfere não só ali no andamento da obra, ele interfere no orçamento, no quanto que vai ser gasto, no tempo que vai ser gasto e no resultado final, na qualidade daquele produto final. O planejamento, ele é uma ferramenta que vai possibilitar o uso mais consciente dos materiais e da mão de obra. É a redução dos custos e a celeridade no processo, com menos perdas e diminuição na quantidade das falhas. Então, um dos métodos que a gente pode utilizar e que é muito utilizado em obras é o PERT-CPM. O PERT-CPM, ele é uma metodologia utilizada no planejamento e no gerenciamento de obras. E ela permite a visualização da sequência e a duração de cada uma das etapas da obra, auxiliando na diminuição dos imprevistos e na elaboração de um cronograma de obra coerente, Ou seja, um cronograma que ele pode realmente ser efetivado. Então, o PERT e o CPM, eles são dois métodos diferentes, Mas, pela similaridade, eles são utilizados em conjunto. Então, o PERT, ele é o cálculo a partir da média ponderada de 3 durações possíveis, Uma otimista, uma pessimista e uma que é mais provável. Então, o PERT, ele faz essa média entre esses 3 possíveis, essas 3 durações possíveis. Já o CPM, ele é um método de apuração do caminho crítico, dado uma sequência de atividades. Ou seja, quais atividades, que precisam ser efetuadas ali, que não podem sofrer alteração de duração, sem que isso resulte na duração total de um projeto, Ou seja, quais são aquelas atividades, aquelas etapas da obra que não pode atrasar de jeito nenhum, porque se atrasar aquela etapa, atrasa todo o andamento da obra. Então, a gente tem aqui a duração estimada. Então, nesse lado aqui, a gente vê o PERT, a gente tem as atividades, um exemplo, das atividades de uma obra. Então, a gente vai ter cada atividade e cada atividade precedente. Às vezes, para você executar uma etapa, uma outra etapa já tem que estar pronta. Por exemplo, para você levantar as paredes, a fundação tem que estar pronta, A estrutura tem que estar pronta. Então, a gente vê aqui as atividades precedentes e a duração estimada, ou seja, aquela média, Então, a gente vê desse lado aqui as estimativas PERT. Então, aqui a gente vê a duração estimada, que já é a média, e aqui a gente vê a estimativa PERT. Essa estimativa, ela é feita através de estatística, Então, a gente tem aqui a média e a gente tem a previsão otimista e a gente tem a pessimista. Então, nesse caso, por exemplo, da atividade A, que seria uma atividade de escavação, a média dela é de 2 semanas, A média,
o tempo otimista para essa etapa é de 1 semana. E o tempo pessimista, né, ou seja, se tudo der errado para concluir aquela etapa ali, o tempo pessimista é de 3 semanas. E assim ocorre para todas as atividades ali da obra. Então, como que a gente usa isso, né? A gente tem aqui uma tabela com todas aquelas atividades que precisam ser executadas, e nesse caso não precisa ser só uma obra nova, pode ser uma reforma, né? Pode ser algum tipo de alteração, pode ser qualquer projeto, né? Um projeto é aquilo que você vai desenvolver algumas etapas para chegar num objeto final, né? Então aqui você tem as atividades, que o profissional vai elencar essas atividades e vai também falar quais são os precedentes e qual é a duração, de acordo com a experiência dele. Então, a gente tem as atividades e as atividades precedentes. E aqui a gente pode montar esse diagrama. Como que a gente lê esse diagrama? Isso daqui é uma coisa que você vai encontrar muito em obra, né? Então, o início acontece na semana 0. Não existe nada antes disso daqui. A primeira atividade que você vai ter é essa atividade A, a atividade de escavação, e ela tem a duração de 2 semanas. Então, você sabe que essa atividade aqui tem a duração de 2 semanas. A segunda atividade que a gente vê, a atividade B, ela tem como precedente a atividade A. Ou seja, a fundação, ela não pode acontecer antes que a escavação esteja concluída. Então, a atividade B, ela só pode vir depois da atividade A, certo? A atividade C, que são as paredes, elas precisam elas têm como precedente a atividade B, que é a atividade de fundação. Então, aqui da mesma forma, a atividade C só vai começar depois da atividade B, né? E a atividade B, ela já começou com 2 semanas, né? A atividade A levou 2 semanas, a atividade B começou na segunda semana e demorou mais 4 semanas. Ou seja, para a atividade B ser concluída, ela precisa de 6 semanas. Então, na 6ª semana, eu já tive a atividade A e a atividade B. A partir da atividade B, eu posso vir para a atividade C. Então, a atividade C, ela vai demorar 10 semanas. Então, ela já começou na 6ª semana e vai demorar mais 10 semanas. Então, já são 16 semanas. E a gente vê aqui que a partir da atividade D, a atividade D, que é o telhado, ela tem como precedente a atividade C. Mas a atividade E, ela também tem como precedente a atividade C. E essa atividade I, que é a instalação elétrica, também tem como precedente a atividade C. Ou seja, para essas atividades começarem, eu só preciso que a atividade C esteja concluída. E essas daqui, elas podem ser executadas paralelamente, entende? Então, depois que eu terminei essa atividade C, eu posso dar início ao mesmo tempo da atividade D, E e I, né? Então, isso a gente vai saber aqui pelos precedentes. Depois disso, a gente vai ter a atividade G, por exemplo, ela tem como precedente a atividade D, né? Então, a gente vai continuar fazendo esses cálculos da mesma forma que a gente fez aqui para cima. Mas, por exemplo, essa atividade aqui, a atividade H, ela tem como precedente, a gente vai ver que a atividade H, ela tem como precedente as atividades E e a atividade G. Pelos cálculos que a gente fez aqui, a atividade E vai ser concluída com 20 semanas e a atividade G vai ser concluída com 29 semanas. Então, essa atividade H, que ela precisa dessas 2 etapas concluídas, ela só vai poder começar na 29ª semana, ou seja, depois que a atividade G também estiver concluída. E assim a gente vai fazendo todo o caminho até a gente chegar ao final dessa obra. Então, a gente viu aqui que essa obra aqui, ela vai demorar 44 semanas para ficar pronta, né? De acordo com todos esses caminhos, com todas essas semanas que precisam para que cada etapa seja concluída. Então, a gente tem aqui, a gente pode ver os caminhos, né, que são feitos. E aqui a gente vê quantas semanas precisam e qual é o tempo de duração de cada um desses caminhos.
E para que a gente a gente precisa saber disso? Para a gente achar qual que é o caminho crítico. Lembra? O caminho crítico é aquele que, se ele atrasar, a obra toda atrasa. Então, a gente vê aqui que esse caminho aqui, que é o caminho que ele vai demorar exatamente as 44 semanas, ele é o caminho crítico. Então, todas as atividades que tiverem aqui nele, elas não podem atrasar. Se elas atrasarem, a obra vai atrasar, né? Então, a gente tem aqui as atividades A, B, C, E, F, J, L e N. Todas essas atividades, elas precisam ser muito bem pensadas, planejadas e executadas, porque se elas atrasarem, vai gerar um prejuízo, vai gerar um atraso na obra. Então, isso daqui a gente também pode fazer através do diagrama de Gantt. Então, esse diagrama aqui, ele tem exatamente aquelas mesmas informações, só que agora em forma de barra, né? No diagrama de barra. Então, a escavação, por exemplo, nesse caso, está demorando um dia. As sapatas, elas têm que começar depois da escavação e elas vão demorar 3 dias. A atividade C, que é de alvenaria, ela só pode começar depois da execução das sapatas e ela vai demorar 5 dias e assim por diante. E essas daqui que elas estão destacadas, elas são o caminho crítico dessa obra, certo? Então, essas são algumas informações sobre o PERT CPM, né, que são muito úteis no nosso dia a dia em obra, né? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre um outro método também muito utilizado nas obras. Espero vocês lá, um beijo, até lá, tchau, tchau!